Boa noite aos meus amigos aí do YouTube que nos assistem. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Pedir se vocês gostarem desse vídeo, deixar seu like, deixar seu joinha, se inscrever. É um assunto bem complexo, né? Importante para a gente estar conversando sobre isso, mediante todo esse conflito que está acontecendo e que tem abalado o mundo, né? Desde já presto minhas condolências, se alguém que está nos assistindo aí tem um parente que foi morto ali ou que está passando por esse momento conflituoso ali na faixa de Gaza. O objetivo desse vídeo não é apontar quem está certo e quem está errado, e sim apontar os fatos históricos, geopolíticos, para que a população possa entender um pouquinho melhor esse conflito, tá bom? Ok, então a primeira coisa que vocês devem entender é que naquele espaço geográfico ali, nós temos duas etnias, que são os hebreus e os árabes, beleza? E nós também temos duas religiões que estão disputando a ideologia naquele território. São os judeus, através do judaísmo, e os muçulmanos, através do islamismo, tá? E quando a gente fala sobre os palestinos, é bom a gente frisar que os palestinos é só uma pequena parte de toda a representação árabe daquela região, tá? Existem vários grupos étnicos que são árabes ali e que não são representados pelos palestinos. Então os palestinos eles reclamam, e quando eu falo de reclamam, é de pleitear aquele espaço territorial por um fator histórico ocupacional, ou seja, a gente vai perceber ali que depois dos anos 70 depois de Cristo até meados do século XIX, os árabes eles tomaram conta daquele território, né? E os judeus a partir dos anos 70 ali depois de Cristo eles deixam aquele território, mas não porque eles quiseram deixar o território, e sim por uma imposição do Império Romano, e depois eles vão voltar para aquele território, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho acerca disso. Já os judeus, eles vão dizer que eles têm um histórico religioso que os liga àquela terra, tá? Aquele espaço territorial, que seria a Torá, a Bíblia Sagrada. Ou seja, nós temos uma promessa divina de que essa terra é nossa, tá? E aí eu não vou entrar muito nesse mérito. Nós temos aí o vídeo do Rodrigo Silva, né, do arqueólogo, pastor, historiador Rodrigo Silva, que pode explicar melhor do que eu essa questão religiosa. Mas é claro, quando a gente fala sobre esse conflito, a gente não tem como fugir de questões religiosas. Então eu não vou entrar muito no mérito da Bíblia aqui, mas vamos tratar sobre questões religiosas, é claro, não tem como fugir disso. Então, para vocês entenderem um pouco o contexto, os hebreus eles ocupavam esse território até os anos 70 depois de Cristo. Mas esse território ele era dominado pelo Império Romano, tá? Então, eles ocupavam, os judeus ocupavam ali, mas o domínio dessa terra era do Império Romano. E aí eu grifei ali a palavra ocupavam, ou ocuparam, né? Porque essa palavra ocupação vai fazer bastante sentido para vocês já já, quando vocês forem entender um pouquinho melhor esse contexto. Ok, então ali no início do século II, tá? Por volta dos anos 70, nós tivemos a diáspora judaica, e é bom frisar que é a segunda diáspora, tá? A diáspora judaica, onde o Império Romano expulsa os hebreus daquele território. Então esses hebreus, vocês vão ver no próximo slide, eles vão se espalhar por todo o território mundial, com maior ênfase ali na Europa, tá? Nos países europeus. E esses judeus eles vão ser execrados durante séculos. Então vocês podem observar ali que entre a segunda linha ali do nosso slide e a quarta linha, a quinta linha, nós temos aí séculos de distância, tá? Então esse aqui é um breve histórico de tudo que aconteceu. Lógico que muita coisa vai ficar de fora, porque o objetivo dessa aula é ser uma aula objetiva, tá? E não conteudista, mas a fim de que vocês consigam entender um pouco todo esse processo aí de conflitos que acontecem na região.
Então nós tivemos a diáspora ali, onde os judeus eles foram expulsos. O território então esse território foi ocupado pelos árabes, só que esse território agora que já era ocupado pelo Império Romano, continua sendo ocupado pelo Império Romano. Depois vai ser ocupado não, mas ele vai ser dominado pelo Império Turco-Otomano, né? Com uma grande influência da Inglaterra, que também vai fazer uma referência importante para a gente um pouquinho mais para frente. Então, os judeus eles são perseguidos pela Europa, execrados durante séculos, isso é importante a gente frisar. E ali, no meados do século XIX, os judeus eles começam um movimento sionista, que se refere ali ao Monte Sião, tá? Já um movimento religioso que eles pretendem voltar para sua terra, tá? E aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, que foi muito triste para os judeus. Espero que nunca mais aconteça isso daí, né? Junto com o Holocausto, aí, cerca de 6 milhões de judeus mortos na Europa. E esse movimento ele vai se intensificar. Esse movimento sionista ele vai se intensificar com os judeus voltando para o que nós conhecemos como Israel hoje, tá? E agora, pessoal, nós vamos ter um apoio, então, nesse movimento sionista dos Estados Unidos, dos países ocidentais, né, países europeus, mas principalmente dos Estados Unidos. E esse movimento tinha como síntese, como objetivo, a restauração do Estado judeu. Então, os judeus, eles entenderam o seguinte, o que eles pensavam na época? Nós estamos aguardando a volta do Messias. O Messias, ele prometeu uma terra para nós que jorra leite e mel. Vamos voltar para aquele território, para aquele espaço territorial, vamos nos unificar, ficar em unidade, e dessa forma, então, nós vamos abreviar a volta do Messias. Então, eles imaginavam que quando eles voltassem para Israel e vivessem em unidade, se fortalecessem ali, criassem um Estado independente, então o Messias voltaria, tá bom? Então aqui é um slide, como eu falei para vocês, desse êxodo dos judeus, onde eles começam então a se espalhar pela Europa, tá bom? Então o fortalecimento do movimento sionista ele vai acontecer na Segunda Guerra Mundial com o Holocausto e ele vai se intensificar com o apoio dos Estados Unidos num contexto de Guerra Fria, tá? O Ocidente e os Estados Unidos eles vão passar a apoiar esse movimento sionista. Isso é muito importante, por quê? Porque agora, então, os judeus não estão mais sozinhos nessa luta. Eles têm uma série de países apoiando. E a gente vai entender que esse apoio aí dos Estados Unidos e dos países europeus, eles têm uma importância também para esses países europeus. Por quê? E para os Estados Unidos? Porque nós temos ali um cenário de Guerra Fria. Então nós temos uma ideologia socialista, né, com a União Soviética, e temos a ideologia capitalista envolvendo ali os Estados Unidos e esses países europeus, do Ocidente europeu. E o Oriente Médio, pessoal, apesar de não ser ali Israel propriamente dito, mas o Oriente Médio ele tem ali 2/3 de todo o petróleo mundial. Isso é importante para que nós possamos entender que para os Estados Unidos, para esses países do Oriente, do Ocidente europeu, era extremamente importante ter um país judaico-cristão ocidental, com essa ideologia judaica cristã ocidental, atuando ali no Oriente Médio. Por quê? Porque então eles teriam um aliado no Oriente Médio. Então veja, eles criaram um aliado através de um movimento, através de um apoio de um movimento sionista. Como eu falei para vocês, nesse período, já aí no século XIX, esse território, que nós hoje chamamos de Israel, ele era dominado pelo Império Turco-Otomano.
tá? E tinha uma representatividade, e a gente vai ter que lembrar da partilha da Ásia, da partilha da África, tá? Onde eles dividiram os poderes ali dos países europeus, e nesse contexto a gente tem uma influência muito grande da Inglaterra sobre ali esse espaço territorial que nós chamamos de Israel. Então, o que acontece? A Inglaterra ela começa a pensar, bom, vai ter um conflito aqui. É fácil e nítido de entender que vai ter um conflito aqui. Como que eu resolvo esse conflito? Bom, eu não vou resolver. Eu vou entregar para a ONU, a recém-criada ONU. Foi criada em 1945. Então, em 1947, a Inglaterra entrega o poder, né, o domínio daquela região para a ONU, e a ONU, então, ela vai fazer a partilha da Palestina, a partilha desse estado aí, tá certo? E ela vai tentar fazer de uma forma que fique bom para os dois lados. Então, veja, nós temos aqui uma partilha que tentou compreender, que tentou dar acesso aos dois territórios, né? Tanto ao território judeu quanto ao território árabe, ao mar Mediterrâneo, ao Rio Jordão, à nascente do rio, né, que é muito importante, ao Egito, à Síria, à Jordânia. Então a gente vê que a ONU ela tentou de várias formas ali, e aí eu estou falando sobre contexto histórico, né? Eu não estou querendo opinar aqui se foi isso realmente ou não, mas ela tentou de várias formas evitar que futuros conflitos se estabelecessem naquele território. Então, o problema vai ser a hidrografia. Não, então a gente vai dar acesso aos dois territórios aqui, tanto ao mar Mediterrâneo quanto ao Rio Jordão. Então vai ser ao tráfego comercial, ao Egito, à Jordânia, à Síria. Não, a gente vai dar acesso aos dois territórios. Então, de uma certa forma, eles tentaram beneficiar os dois territórios e dos territórios santos ali, né, nós temos Meca, por exemplo, mas um dos importantes territórios, que é Jerusalém, a ONU instituiu como um território internacional. Ou seja, não é a área nem dos árabes, nem dos judeus. É um território internacional. A gente já sabe que na história isso aí não deu muito certo. O que acontece, pessoal? Nesse momento, a gente vai observar que os judeus eles não ficaram felizes com essa divisão. A gente não pode dizer que eles ficaram felizes. Mas, na sua grande maioria, eles ficaram satisfeitos, porque eles passaram séculos sendo execrados lá na Europa e agora eles têm uma porção territorial para chamar de sua. Entretanto, quando a gente vai falar sobre os palestinos, sobre os árabes, eles vão ficar extremamente enfurecidos. Eles não aceitam, eles não aceitaram bem isso daí. Como assim? Nós ocupamos essa terra aqui durante séculos. E agora vocês vêm falar que por conta de uma escritura sagrada, a gente vai dividir esse território? Não, então. Eu poderia escrever aqui um livro sagrado também e falar que esse território aqui é meu. Entende? Eles não gostaram dessa divisão, eles não aceitaram bem isso daí. Isso daí é a base para todo o conflito que a gente entende hoje. Então, pessoal, eu posso afirmar para vocês que, lógico, que tem um contexto territorial ali, mas o principal contexto não é territorial, e sim religioso. Nos próximos slides a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o Hamas, e a gente vai entender que o Hamas, com esses ataques dele, ele é um grupo, né, antissemita. Eles não aceitam a existência de Israel como Estado e muito menos da ocupação judaica ali. Então, quando a gente fala sobre a ocupação, não é uma ocupação simplesmente de um povo, é a ocupação de judeus e cristãos ali. É lógico que o cristianismo vai ter uma menor ênfase em todo esse conflito, mas o judaísmo para eles ali é insuportável. Então o Hamas ele quer eliminar toda e qualquer ideologia referente ao judaísmo e ao islamismo naquela região, tá?
transformando o islamismo como a única ideologia predominante ali, tá? E existente ali. Então, veja, um aluno me pergunta essa semana, professor, mas e se fizesse uma divisão territorial? Veja, a divisão territorial já foi feita, eles não estão brigando por território, e sim por ideologia religiosa. Então, em 1947, foi criado o Estado de Israel, e a partir de 1948 já houve, ali está 1947, que foi no final de 47, que é no aumento de tensões, início de 48 começou a guerra sobre a formação de Israel. Os árabes, eles externaram essa contrafação a Israel através de uma agremiação de 5 países árabes contra o povo de Israel, contra a instituição de Israel como Estado. Isso é importante a gente falar porque todas as vezes que nós formos falar sobre um conflito entre os árabes e Israel, os árabes vão perder esse conflito. Historicamente foi assim que aconteceu. E aí muitas pessoas atribuem esse período vencedor dos judeus como, tá vendo? Tem uma mão de Deus ali protegendo os judeus. E tudo bem, pode até ser, mas trazendo para a racionalidade, trazendo aqui para o contexto histórico, a gente tem que entender, e aí é importante a gente entender que Israel ele tem todo um amparo militar dos Estados Unidos, que é seu país apoiador, dos países ocidentais, como Inglaterra, que é um dos seus países apoiadores. Então, veja, nós temos já uma desigualdade muito grande ali entre Israel e os demais países árabes, e nos conflitos que aconteceram aí, a gente pode ver que são tanques de guerra israelense contra pau e pedra dos países árabes, né? Literalmente isso daí. Então a gente consegue observar um amparato, né, militar muito maior de Israel, até por conta de toda essa questão dos apoiadores que ele tem, mediante os países árabes. Então diversos conflitos aconteceram ali naquela região. O conflito que está acontecendo hoje, ele vai ter origem com o Hamas. O Hamas ele é um grupo extremista e a gente não pode caracterizar ele ainda como terrorista por conta de que a ONU, né, a própria ONU não o reconhece como terrorista. Lembrando que ele já teve uma presença política ali, né, naquela região e tudo bem. Vai falar, professor, mas foi meio que um golpe. Não vamos entrar nesse mérito agora nessa aula, nessa conversa nossa aqui, porque não é o objetivo. Mas ele teve uma presença política ali, então o mais correto de tratar é como um grupo extremista. Esse grupo ele não aceita a existência de Israel, ele não aceita a presença de judeus e cristãos ali naquele território. O Hamas ele significa em árabe, né, um movimento de resistência islâmica. Então ele vai se juntar ali, a gente vai observar que ele se juntou com a Jihad Islâmica, né, que são outros grupos islâmicos. Então vale lembrar também que ali na Palestina e nos países árabes o islamismo ele é muito forte. Então existem vários outros grupos que são islâmicos, né, como Fatah, enfim, vários outros islâmicos ali. E nós temos então essa intolerância, tá, desse grupo Hamas. E esse grupo Hamas, pessoal, está acontecendo algumas coisas ali no contexto geopolítico de Israel que tem incomodado o Hamas. Por exemplo, a Arábia Saudita está negociando com os Estados Unidos uma formação de uma parceria. E ela cogita reconhecer o Estado de Israel como soberano. Olha que loucura. Teoricamente, eles eram. Teoricamente não, né? Historicamente, eram países inimigos, né? Podemos dizer assim, geopoliticamente falando. Eram países inimigos. E agora, com a entrada. E aí, para vocês verem como que
a geopolítica ali está bem conturbada. A Arábia Saudita ela entrou recentemente nos BRICS, né? Então tem uma influência ali para o lado da China também, mas aí agora ela está elaborando uma formação de uma parceria com os Estados Unidos, só que ela colocou algumas cláusulas, vamos dizer assim, algumas cláusulas para reconhecer o Estado de Israel como soberano. Uma das cláusulas é que os Estados Unidos passasse tecnologia nuclear, né, para a Arábia Saudita, que eles formulassem ali uma espécie de bloco militar, como a OTAN protegendo, onde os Estados Unidos protegeria a Arábia Saudita contra uma possível investida do Irã. Isso tem mexido muito com o Hamas, porque eles entendem que, uma vez que a Arábia Saudita, que também é muito bem desenvolvida, né, também é muito rica, ela se junte ali a Israel, ela vire um parceiro comercial, um parceiro geopolítico de Israel, isso vai se transformar num fator extremamente ruim para o Hamas, né? Extremamente ruim para os islâmicos. E isso na visão do Hamas. E isso já vem acontecendo há alguns anos, desde lá da época do Trump, tá? Então, os Estados Unidos, durante o governo do Trump, ele conseguiu costurar alguns acordos que eles chamam de acordos de Abraão, onde eles aproximam os Estados Unidos e a Arábia de Israel. Aproximam ainda mais, né, os Estados Unidos de Israel e traz consigo alguns estados árabes, tá? Então, dentre eles está a Arábia Saudita, que é importante no cenário geopolítico dali. Em contrapartida a isso, pessoal, o Irã ele tem ficado extremamente estarrecido com essa questão da aproximação da Arábia Saudita com Israel, porque o Irã é extremamente contra também, né? Ele não reconhece o Estado de Israel como soberano, e aí ele vai começar então a incentivar, e quando a gente fala incentivar é com dinheiro, né, com armamento, grupos islâmicos, de jihad islâmica ali nesse contexto do Hamas. Então, o Hezbollah, Al-Qaeda, o próprio Hamas, fazendo uma unificação, tá? Para que aconteça esse ataque lá em Israel. Então é importante a gente falar, já caminhando aqui para o final dessa nossa conversa, que esse contexto aí entre Israel e Palestina, ele tem um contexto histórico, religioso, territorial e também ainda tem todo um contexto geopolítico que está girando por trás disso daí. Inclusive, por exemplo, agora o Irã fomentando esses ataques. Inclusive, há uma expectativa ruim de que o Estado de Israel ataque o Irã, transformando então numa nova guerra aí no cenário mundial, que seria muito ruim, né? Porque vai envolver alguns aliados e quando a gente vai olhar historicamente, Israel ele tem esse histórico, ele tem esse perfil de atacar previamente para se prevenir, né? Dos seus inimigos. Então, olha, antes do nosso inimigo me atacar, eu vou atacar ele. E sabedor de que o Irã está costurando todo esse ataque do Hamas e do Hezbollah ao território israelense, então Israel já programa também um ataque ao Irã. Isso é muito importante que nós saibamos, porque esse contexto aí está longe de acabar e pode ter um desdobramento muito grande aí para o cenário geopolítico mundial. Então nós temos aí possíveis guerras que podem afetar a geopolítica mundial. Nós temos uma que já está em andamento, né, que é a Ucrânia e a Rússia. Nós temos um aumento de intenções muito grande entre Taiwan
e China, e agora nós temos um aumento de tensões também entre Israel e Irã por conta de todo esse contexto aí dos ataques do Hamas, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, né? Que eu tenha conseguido me fazer entender através desse vídeo. Me coloco à disposição aí para vocês tirarem dúvidas comigo nos comentários. Se vocês quiserem fazer algum comentário aí também eu agradeço. Se quiserem participar do grupo de geopolítica no WhatsApp também, me peçam aí, eu deixo o número no comentário para vocês, um QR Code, um link de acesso, enfim. A gente pode estar trocando algumas ideias pelo WhatsApp também. Desde já eu agradeço a presença de vocês, fiquem com Deus e até mais, galerinha.